Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um Roda de Entrevista, que hoje vai falar de direito aeronáutico. A gente recebe aqui no estúdio o Georges de Moura Ferreira, advogado especialista em direito aeronáutico nacional e internacional pelo ITA. Ele é presidente da comissão que está elaborando a reforma do Código Brasileiro Aeronáutico no Senado. Jorge também é professor de Direito Aeronáutico. Jorge, seja muito bem-vindo. Boa noite para você. Boa noite a todos os espectadores. A gente agradece a sua participação aqui com a gente. Comigo para essa entrevista estão os colegas, a colega Marília Costa, que é editora do Rota Jurídica. Bem-vinda, Marília. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. A gente agradece a sua participação e também o colega Cleomar Almeida, jornalista e colunista da Direito e Justiça do Popular. Bem-vindo, Cleomar. Obrigado, boa noite, eu agradeço pelo convite. A gente que agradece. Doutor, eu queria começar perguntando para o senhor é presidente dessa comissão que está elaborando essa reforma lá no Senado. Como é que está já esse trabalho? O que vocês pretendem desenvolver exatamente na comissão? Bom, o Código Brasileiro de Aeronáutica, ele foi um documento muito bem elaborado, foi feito ao longo da década de 80 e foi entregue ao Brasil em 1986, quando ainda nós tínhamos um mundo, podemos dizer assim, bipolar. Nós tínhamos ainda a zona de influência da União Soviética, tínhamos ainda a zona da influência norte-americana, nós tínhamos assim um programa de aviação voltado para a defesa nacional, para a questão da aviação brasileira como uma força de reserva, e nós tínhamos também uma Constituição antiga, e de 1986 para cá, o que nós tivemos? Nós tivemos a Constituição de 88, que foi uma Constituição garantivista de direitos, tá? Principalmente os direitos humanos e os direitos dos cidadãos. Nós tivemos o advento da Lei de Licitações, nós tivemos o advento do Código de Defesa do Consumidor, nós tivemos a questão da Lei da ANAC, que foi a Agência Nacional de Aviação Civil, porque na época do Código nós tínhamos o Ministério da Aeronáutica, hoje nós não temos mais essa figura, e depois nós temos também a Lei da SAC. Então, muitas coisas mudaram nesses últimos 30 anos e, basicamente, nós vivemos um outro Brasil. Na época nós tínhamos uma aviação que, apesar de ser uma aviação que atendia às necessidades brasileiras, nós tínhamos uma aviação que era limitada. Hoje temos uma aviação que atende mais de 114 milhões de passageiros por ano. Hoje nós temos não apenas a aviação regular, mas nós também temos que dar uma atenção à aviação não regular, à aviação geral, aos táxis aéreos, ou seja, é um trabalho muito grande a ser feito. Nesse sentido, hoje, por exemplo, a aviação mudou, a gente ganhou mais tecnologia, mas a legislação continua a mesma e isso acaba impedindo também essas mudanças no direito aeronáutico, na própria aviação? Interessante porque, de fato, a atividade aeronáutica é uma atividade extremamente dinâmica. E nós temos as legislações internacionais que, inclusive, elas se alteram ao longo do tempo, porque exatamente devido aos avanços tecnológicos que vão acontecendo. Inclusive, a própria questão, a terminologia sobre o que é aeronave, isso está sendo estudado no momento, porque hoje nós temos a questão da aplicação dos veículos aéreos não tripulados, os VANTs, mas não basta apenas ser o VANT, aquele que é controlado por controle remoto. Nós temos hoje os veículos aeronáuticos aéreos não tripulados, que eles voam autonomamente. Você coloca a programação, ele opera sozinho e vai. Opera uma série de fatores aí e missões. Nós também temos a tecnologia realmente que avançou muito, a questão do controle do tráfego aéreo, que hoje basicamente não necessita mais ser feito por radares no solo. Nós temos uma constelação de satélites aí para atender todo o sistema de navegação, não apenas de navegação aérea, mas também de pousos e decolagens. Enfim, realmente nós vamos verificar a melhor forma, essa comissão verificar a melhor forma de atender esses requisitos e garantir que a legislação possa progredir junto com a aviação. Jorge, como que a comissão pretende resolver o conflito que a gente tem entre o Código Brasileiro Aeronáutico, que é anterior à Constituição Federal, e o Código de Defesa do Consumidor, no que diz respeito a indenizações, a segurança para os usuários, para os passageiros? Hoje nós temos dois tipos de aviação, basicamente, né? Nós temos, aliás, até três tipos. Uma aviação internacional, que nós temos legislações próprias, tá? E convenções internacionais que atendem. Nós temos a aviação regular nacional, que inclusive hoje a jurisprudência, e se nós interpretarmos o CDC, compreende os voos aéreos nacionais e internacionais que partam ou que sejam contratados no Brasil.
O Código Brasileiro de Aeronáutica de 86, ele atende à Convenção de Varsóvia, que entendia que existia uma limitação para a responsabilidade do transportador aéreo. Por quê? A Convenção de Varsóvia é de 1929, ok? E o que acontecia até então? Era uma situação interessante, porque a aviação nesse período ainda, apesar de já ser um elemento seguro, muitos acidentes ou incidentes aconteciam sem que o próprio transportador aéreo tivesse noção ou tivesse qualquer responsabilidade ou pudesse prever o que estava acontecendo. Então, existia um fator que limitava a responsabilidade do transportador aéreo se ele comprovasse que tinha feito de tudo para evitar que aquele evento acontecesse ou então que não podia fazer nada para que aquele evento acontecesse. Já o Código de Defesa do Consumidor, ele já estabelece a responsabilidade objetiva, ou seja, salvo se tenha sido causado esse dano por terceiro ou pela própria pessoa que ficou prejudicada. Esse trabalho, então, o próprio Código Brasileiro de Aeronáutica 86, ele já previa, já tem um artigo que impedia a limitação das responsabilidades pelo transportador. Ou seja, esse Código de 86, ele já atendeu ao Código Civil de 1916, tá? Só que agora, o trabalho que será feito, por quê? A comissão de especialistas, nós temos lá existe o corpo jurídico e nós vamos ter que traduzir isso para o código. Agora, por outro lado, se você não respeita a questão dos tratados internacionais, porque hoje nós temos o tratado que trata a responsabilidade, a Convenção de Montreal de 1999, a UNEDROIT, como se chama, e que também prevê uma certa limitação da responsabilidade. Se por acaso você não atende essa convenção, os voos internacionais, os seguros que é aqui para o Brasil, tendem a ficar mais encarecidos, obviamente. Então, nós temos essa contramão. Mas, enfim, nós vamos ter que contemporaneizar isso daí, ainda mais porque o Código de Defesa do Consumidor é uma norma de ordem infraconstitucional, tá? Ela irradia a Constituição, o direito do consumidor hoje ele é garantido pela Carta Magna e, obviamente, o corpo jurídico vai encontrar o melhor caminho de atender isso daí. E a justiça hoje, professor, ela tem resguardado realmente os direitos do consumidor que ela busca, né, a justiça. Então, é o seguinte, por exemplo, são frequentes hoje ações para resguardar, por exemplo, a questão do overbooking, o desvio de bagagem, os atrasos nos voos. E o senhor acha que nesse código vai se privilegiar isso também? No Código Brasileiro atual, só melhor engano, no artigo 224, 227, já previa a questão do caso de atraso acima de 4 horas, já prevê a necessidade de uma assistência material, a obrigatoriedade do transportador aéreo dele remarcar esse voo. E a ANAC, através da resolução 141 de 2010, ela especificou ainda mais a questão dos horários, né? Ou seja, né, a partir de 1 hora de atraso, você já tem direito a uma assistência, seja para você fazer uma ligação, para você avisar. Mas a maioria dos usuários alega que eles não recebem essa assistência das empresas aéreas. Bom, não recebendo essa assistência, o que cabe ao usuário? Se as empresas aéreas não dão essa assistência, obviamente que elas podem ser objeto de sanção por parte da ANAC, mas para isso daí é interessante que os passageiros procurem, entrem no site da ANAC, façam uma reclamação, digam o que está acontecendo. Bom, mas acontece que isso não resolve na hora. Não. Mas além de você já se preparar para uma ação indenizatória, de você já ter assim os meios de prova, né, para que isso aconteça, obviamente que estatisticamente as empresas também serão orientadas. E tem mais um detalhe, em alguns aeroportos no Brasil nós já temos os juizados especiais, que você já pode inclusive chamar automaticamente, você pode se dirigir ao juizado assim que você se sentir prejudicado, que o conciliador chamará imediatamente algum representante da empresa para que então já seja proposto ou uma indenização ou uma reparação. Então isso no Brasil, aliás, o Brasil hoje é um dos países que mais respeita o direito dos passageiros. Agora, isso também depende muito de uma questão de infraestrutura. Por exemplo, o aeroporto de Goiânia, como ele está atualmente, a característica dele. Se você chega a 2 voos que você atrasa, que você tem um problema, e cada voo que leva em torno de 150 passageiros, então você já tem 300 passageiros, em um saguão que de repente fica amontoado, e se de repente aumenta o número de voos em atraso, imagina o que é em Goiânia, durante o dia de semana, Goiânia que tem um turismo de convenção muito forte, você conseguir arrumar 300 vagas de hotel, você conseguir arrumar táxi para todo mundo, e toda empresa é obrigada a ter um plano de contingência, que ela tem que atender esses passageiros. E em Goiânia não tem esse juizado, né, doutor? Goiânia ainda não tem esse juizado, Brasília tem, Congonhas tem, tá?
Temos alguns aeroportos aí, né, que já tem esse tipo de serviço. Eu entendo que Goiânia já deveria ter, porque nós temos uma demanda de passageiros aí que já passa de 3 milhões por ano e, obviamente, aliás, até uma demanda reprimida e que tende a dobrar uma vez que seja entregue o novo terminal de passageiros. Eu sei que o judiciário ele costuma atender pedidos para poder criar novas unidades judiciárias. Existe essa intenção de vocês chegarem até o TJ e solicitarem mais essa unidade em Goiás? Olha, caberia isso das autoridades aeronáuticas. Elas realmente fazerem essa requisição. Aí nós temos a Secretaria de Aviação Civil, que é o órgão que trabalha com a política do sistema. Obviamente tem que partir o interesse não apenas da Infraero, da Secretaria de Aviação Civil, mas a própria comunidade como um todo. E aí realmente é um trabalho que tem que ser coordenado pelo Estado, pelo município, que tem que ver a sua população atendida. Na prática, esse novo código que está sendo discutido, que a gente espera também que atenda diretamente a demanda do cidadão, aquele comum que geralmente ele é até desinformado, ele não tem noção dos seus direitos. Isso, vocês entendem, os senhores entendem que a demanda, as reclamações contra empresas, contra os aeroportos, com a legislação muito mais clara e muito mais específica, ela tende a diminuir? E como que vai ser feito, a pergunta mais necessária é, como que vai ser feito isso? Vai ser uma discussão fechada para especialistas ou vão ocorrer audiências públicas? Como que a comissão vai tratar desse assunto? Olha, a primeira reunião de trabalho que houve na comissão, nós pedimos para que a consultoria do Senado, para que passasse para a comissão de reforma do CBA a experiência com outras comissões, como foi, por exemplo, a questão do Código Penal. E uma cobrança que foi feita, uma orientação que todos tiveram, foi que o código ele tem que ser escrito principalmente para que o aplicador da lei o entenda, no caso o juiz. Então não adianta você fazer um código extremamente técnico se realmente o juiz, tanto o juiz de direito quanto o juiz federal, se ele não ler e entender ou não ter onde ele tem uma fonte, inclusive para que ele saiba o que são alguns termos técnicos na aviação que você não pode abrir mão quanto a isso daí, tá? Em relação, então, isso aí já é uma preocupação que tem desde o começo dos trabalhos da comissão. Em relação, nós não vemos a necessidade, porque é uma comissão técnica, então nós não temos a necessidade, ou por enquanto não vemos, de nós termos audiências públicas. Porém, as contribuições poderão ser dirigidas, inclusive nós já temos um e-mail para ser dirigidas as contribuições, as audiências, as reuniões são públicas, acontecem geralmente lá no salão, na ala das comissões, geralmente na sala 13 ou na sala 15 e na Comissão de Infraestrutura do Senado. Então, qualquer um lá, as portas estão abertas, podem entrar, podem ver os debates. Já tem chamado a atenção desse público? Já tem gente participando das audiências que estão sendo realizadas? Sim, nós tivemos assim um público porque, primeiro, os próprios profissionais da área, que querem ver como é que é um debate, querem ver como é que isso daí é levado adiante, tá? E ainda mais que nós também não abriremos mão das consultas junto às instituições, junto às associações, junto aos órgãos governamentais também, tá? Agora, o que você tem que ter em mente é que quando você abre discussões técnicas, porque nós dividimos em 4 grupos de tarefas, ou seja, nós vamos discutir um grupo sobre navegação aérea, um sobre sistema de transporte aéreo, outro sobre navegação aérea e um sobre outros, que são os temas que nós não vamos assim encaixar dentro desses 3. E para seguir esse roteiro, nós pegamos os anexos técnicos da Convenção de Chicago, que são 19, e dividimos dentro desses grupos de interesse. Então, obviamente, agora o trabalho da comissão, qual está sendo? Está sendo desses grupos se reunirem para debaterem entre si a melhor metodologia, os pontos que eles irão atacar do macro ao micro e, uma vez que um popular, uma pessoa que tem interesse em ver esse trabalho, obviamente, assim, que ela poderá apenas assistir. Mas é algo que está público, que está acontecendo e que se ela quiser mandar um e-mail para fazer alguma contribuição, também um e-mail e também já, inclusive, uma página na homepage do Senado voltada apenas à comissão. Olha, a gente vai fazer um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta com roda de entrevista. Hoje falando sobre direito aeronáutico com o presidente da comissão que reforma o Código Brasileiro de Direito Aeronáutico no Senado, Jorge de Moura Ferreira. Voltamos já já.